Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre uma importante organização que está surgindo aqui na nossa região, que é a associação que congrega os portadores de fibromialgia, uma doença silenciosa, mas agressiva. Nós vamos entrevistar a Marise Nascimento e também a Vanessa Sense, que são integrantes da associação, e falar um pouco sobre as propostas, a ideia de reunir as pessoas portadoras da doença e também a luta por melhorias tanto no Sistema Único de Saúde quanto em outras esferas. A gente volta no instante, não saia daí. Ofertas super especiais em todos os setores: móveis eletrodomésticos, bazar, som, imagens, celulares, ferramentas e brinquedos. Linha de jardinagens, máquinas de corta-grama, aparadores e sopradores. Vem pra Afubra, sempre com você! Estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, o programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, ONGs e também cooperativas, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana, a nossa entrevista é com a Marise Nascimento. Ela preside a recém-criada, ou que ainda está em fase de criação, a Associação de Apoio às Pessoas com Fibromialgia aqui da região sudoeste. É uma entidade nova, importante. A doença não é nova, né, Marise? Seja muito bem-vinda. Explica aqui pra gente como que dá para caracterizar a fibromialgia. Então, obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui dando essa entrevista para vocês. Como que caracteriza a doença? Para resumir, ela caracteriza por dor crônica, dores difusas pelo corpo, e é uma doença que não é inflamatória, mas ela nos maltrata muito, são dores que a gente tem todos os dias. E ela também vem acompanhada de vários outros sintomas, E ainda nós não temos um diagnóstico fechado, uma cura, um tratamento específico para a fibromialgia. Sabemos que o tratamento ideal, além dos medicamentos que a gente usa e é recomendado, que são medicamentos antidepressivos e convulsivos, é o tratamento multidisciplinar. E é isso que é a nossa luta hoje, para que a gente possa ter esse tratamento. Entendi. Como que é o dia a dia, da pessoa com fibromialgia? Como que a doença afeta, na rotina? Você cita, por exemplo, que uma das principais questões é a dor, um dos principais sintomas. Uhum. Então, devido a ser dores intensas, ela termina nos prejudicando na vida familiar, social, profissional, Então, a gente tem que aprender a conviver com a doença, a conhecer quando ela vem à tona, assim, dando crises, algum estresse, um susto, que ela pode dar crises assim que são dores terríveis. Então, é assim, sem explicação, para uma pessoa que não tem, só que é uma doença invisível, Exatamente. E como que é o diagnóstico hoje, Como que foi, por exemplo, o teu caso? Você falou que identificou a doença 13 anos atrás. Enfim, como que as pessoas hoje são diagnosticadas com fibromialgia, Como é que acontece essa distinção? Então, no meu caso, foi há 13 anos atrás, quando o Dr. Thiago Malucelli
né, me deu o diagnóstico. Então, o diagnóstico não tem exames laboratoriais, é por exame clínico mesmo, né, pelos sintomas e descarte de doenças reumáticas. Porque o ideal hoje é o médico reumatologista para dar o diagnóstico, mas não é uma doença reumática, porque não é uma doença inflamatória. Entendi. E como que é feito o tratamento depois que identifica a fibromialgia? Então, é com medicações, né, como eu tinha mencionado, medicações de trato, medicações para antidepressivos e anticonvulsivos, analgésicos também, né, para dor. E é variados, assim, depende a pessoa que vai se adaptando àquele medicamento, né? Eles vão experimentando e o mais indicado é o exercício físico. Então a gente não pode parar, porque se você parar é pior, né? Tem que ter uma atividade física. Hoje os médicos recomendam muito, todos os médicos que têm noção, que têm conhecimento da doença, eles, principalmente os especialistas, eles recomendam que a gente faça hidroginástica, pilates. Não pode ser um exercício físico assim muito pesado que venha, né, a prejudicar mais, né, devido às dores. Tá. E Marise, me explica o seguinte. Para ti, lá atrás, quando identificou a doença, como que foi? Você falou que buscou muita informação, né? Hoje, eu acho que ainda, apesar de não ser uma doença amplamente difundida, né? Se tem uma mobilização, se tem um movimento para informar a população sobre a fibromialgia, reunir, congregar também, né, os fibromiálgicos. Como que foi na época que você descobriu a doença? Então, quando eu descobri foi um baque, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Foi pelo Dr. Tiago, né, o reumatologista que a gente tinha no SUS. E aqui também na cidade quase não se ouvia falar. E eu estava num momento bem assim, já com depressão, porque ao contrário de que até tem alguns médicos que falam, ou profissionais da psicologia, que às vezes relatam ser psicológico, e não é. É uma doença real. E ela vem também acarretando a desenvolver depressão, dependendo a pessoa, né? A carga que ela vem trazendo de vida. Depende o perfil também para desenvolver, não quer dizer que todas vai ter depressão. E eu estava já nesse estágio também por não saber o que eu tinha devido a outros problemas familiares. E foi aí que o Dr. Tiago, né, numa consulta, na terceira consulta que eu tive com ele me deu o diagnóstico, né, descartando doenças reumáticas, porque não aparece em exame nenhum a fibromialgia. E me explica o seguinte, Marise. A doença ela se manifesta em diferentes estágios de acordo com as pessoas, né? Sim, segundo tem casos mais leves e mais agudos, né? Isso. Tem do início até, então ela vai crescendo conforme, né? Tem pessoas que estão no início, pode ser que ela pode surgir tanto numa criança, uma pessoa jovem, mas normalmente, na maioria, são mulheres de 30 a 50 anos, né? Segundo as pesquisas que aparecem. 90% é mulheres. Tem homens também, mas 90% é em mulheres. E o que diz a ciência sobre essa incidência? Tem algum estudo específico sobre isso? Segundo as pesquisas, é devido à carga que a mulher carrega,
durante a vida, né? Família, trabalho. Então hoje aparece muito mais. Isso já é uma doença que já vem há muito tempo, né? Mas agora que está tendo mais estudos sobre, né? Até eu estava vendo que na USP, em São Paulo, eles estão fazendo, usam a gente como cobaia, né? Fazendo uma pesquisa pelo Brasil inteiro com pessoas com fibromialgia. Então a gente vai lá e responde um questionário enorme, né? De tudo, sobre tudo. E fora que o grupo também, você está no grupo, ajuda uma outra, né? Aquela, eu tenho isso, tenho aquilo. Então a gente vai percebendo que tem coisas que ela vai trazendo ao longo do tempo que não é só a dor mais. Já vai levando para desenvolver outras patologias, principalmente doenças reumáticas, como artrose, artrite. Ela não, segundo os médicos e pesquisa, ela não provoca a doença, não desenvolve a doença, mas entre a gente mesmo se vendo, a gente tem a mesma linha de perfil, assim, sabe? Consegue estabelecer um padrão. Um padrão. No meu caso, eu tenho artrose já degenerativa, que está avançando cada vez mais. E eu tenho 45 anos. E daí vem toda a questão hormonal, tudo, né, que vai... Marise, e quem quer se prevenir, por exemplo, você tem algumas recomendações? O que diz a ciência, os estudos, né, sobre a fibromialgia, como se prevenir da doença? A prevenção a gente não sabe dizer, porque é uma coisa assim que surge, né? Como eu disse, pode ser um trauma, um susto, um acidente, até mesmo uma doença que a pessoa tem e depois vem a desenvolver a fibromialgia. Mesmo pessoas saudáveis? As pessoas saudáveis. A gente conhece aí, tem uma muito famosa, Lady Gaga. Ela é cantora, ela dança, e ela tem fibromialgia. E sofre tudo que a gente sofre, a gente acompanha, né? Assim, nas redes sociais, os relatos dela. Então, assim, ela não escolhe, né? E ainda não tem uma prevenção, mas a gente tem como amenizar. Não quer dizer que eu tomando a medicação, eu fazendo as atividades físicas, que eu não vou ter uma crise. Com certeza eu vou ter. E com o tempo, como aconteceu comigo, os medicamentos já não fazem mais efeito. Analgésico para mim não faz mais efeito. Ele não ameniza a dor. Então eu tenho que aprender a sentir e não deixar que ela tome conta de mim, as dores tomem conta de mim e me deixe ali debilitada ou em cima de uma cama, porque tem dias que a gente não tem vontade para nada. E nem por isso eu não deixo fazer minhas atividades, eu sou muito ativa, assim, dia e noite correndo, né? Quem me conhece sabe. Legal. E não deixo transparecer também, tem pessoas que não sabem. Às vezes me conhece por tanto estar na entrevista, rádio, essas coisas assim, mas lá no meu trabalho, até esse tempo, ninguém sabia. Só porque me viu na rede social falando sobre. É aquela coisa, você tem que aprender a conviver e até no caso da Marise, aprender a dominar até em certos momentos a doença. A gente vai ver no próximo bloco como que os fibromiálgicos aqui da região, através da iniciativa aí da Marise, conseguiram se organizar e montaram não só um grupo de apoio, como também uma associação. Não saia daí, é no próximo bloco. Loja da Fábrica Belmar. A loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484.
Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Quero trazer um convite para que você comece a investir no seu futuro sem pagar juros, com a opção da meia parcela até a contemplação. Você pode adquirir o seu carro, a motocicleta, o caminhão, o imóvel, a casa, o sítio, o apartamento, pagando um pouquinho por mês. Tem dúvida como isso funciona? Nos faça uma visita na Rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na Rua São Paulo, 1523, do lado da Fórmula Ativa. Ou simule hsconsórcios.com.br. Venha realizar teus sonhos sem pagar juros, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre uma doença silenciosa, mas agressiva, que é a fibromialgia. Nós já conversamos no primeiro bloco com a Marise, ela que preside a Associação Regional de Pessoas com Fibromialgia, e agora a nossa entrevista continua, prossegue aqui com a Vanessa Sense, ela que é a tesoureira da entidade. Vanessa, eu queria que você contasse um pouco da história, né, dessa a união, vamos dizer assim, das pessoas com fibromialgia. Como que surgiu a ideia de montar o grupo de apoio que foi o que originou a associação, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos disseminando a fibromialgia. Bem, o grupo se iniciou com a Marise em 2019, buscando informações. Ela tomou a iniciativa de realizar uma pesquisa via Facebook para identificar quantos portadores da doença haviam aqui, em Francisco Beltrão e na própria região. Eu sou portadora da doença desde 2013, talvez até um pouco antes, mas o meu diagnóstico veio em 2013, também sem conhecer outras pessoas que tivessem essa doença. Ela fez a pesquisa e da pesquisa ela começou a identificar que haviam muitas pessoas que eram portadoras da doença, que começaram a buscar mais sobre, até médicos especialistas, porque não havia um diagnóstico fechado de outras doenças reumáticas, enfim. E partindo deste princípio, ela, conversando com outras pessoas, resolveu se unir, juntar ali as mulheres, inicialmente mulheres, para debater sobre o assunto, formando então um grupo de apoio onde elas poderiam falar sobre as dores abertamente, sem julgamentos, onde elas poderiam estar expondo quais eram os pontos de maior incidência, articulações, musculaturas e afins. E aí começou a crescer o movimento do grupo, porque uma começou a falar para outra, e assim foram surgindo os diagnósticos, os laudos de fibromialgia, e o grupo foi tomando uma proporção maior. Tomando essa proporção maior, onde nós chegamos em um momento de ter 500 pessoas hoje em Francisco Beltrão ativas, ativas que eu digo com o laudo já de fibromialgia, nós sabemos que é muito maior esse número. Nós corremos atrás então de efetivar uma associação, onde nós buscamos uma melhor qualidade de vida, onde nós estamos aí buscando junto aos poderes públicos para que a gente consiga ter aí condições de atender de forma assertiva, vamos dizer assim, os portadores da fibromialgia. Esse atendimento assertivo significa, em tese, o quê? Um tratamento adequado? Isso, um tratamento multidisciplinar, onde nós teríamos um médico especialista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico, entre tantos outros que vêm de encontro a nos ajudar nessa busca pela qualidade de vida. Como a Marise falou anteriormente, nós não temos um diagnóstico fechado, que é simples de você fazer num laboratório. Você vai lá, faz um exame de sangue e vai aparecer que você tem fibromialgia. Ou você vai, faz um exame de imagem e ele vai dizer, nossa, você tem fibromialgia. Não existe isso. Ele é muito clínico, é muito pelo teu relato e pelos pontos específicos da dor.
Então nós precisamos de uma maior demanda de especialistas hoje no próprio SUS, né, para que se faça esse diagnóstico rápido e eficiente da doença, para que as pessoas possam buscar alternativas de tratamento. Então, quando a gente fala em tratamento multidisciplinar, são terapias alternativas, acupuntura, pilates, hidroginástica, que são os mais indicados para aliviar a dor. Entendi. Eu acho bacana, pela própria atuação, né, que o grupo de apoio vinha tendo, né, continua tendo. É bacana ter essa união, né, eu acho que das pessoas. O que representa, por exemplo, você conhecer outras pessoas que sofrem a mesma dor, literalmente, que você, em que isso contribui e ajuda também no tratamento, Vanessa? Bom, termos o grupo nos tornou uma família, onde nós temos ali uma terapia em grupo. Então não é individualizada, é uma terapia em grupo, onde você se sente acolhido, porque nós precisamos desse acolhimento e nós buscamos isso também, o acolhimento da dor um do outro. Então quando eu verbalizo, quando eu falo o que eu tenho, no grupo nós fazemos esse acolhimento da dor do outro, que é tão importante, e também disseminamos informações. Olha, eu fiz hidroginástica, me ajudou, eu fiz pilates, me ajudou. Então é uma troca de informações de todas as esferas, onde nós buscamos a melhoria na qualidade de vida, onde nós buscamos minimizar a nossa dor. Então nós fazemos uma terapia, vamos dizer assim, coletiva entre nós mesmos. Claro que se nós tivéssemos um profissional, por exemplo, um psicólogo ali que nos orientasse, que nos ajudasse a como extrair um pouco, né, aliviar essa dor, seria bem importante. Mas o grupo por si só, a gente dissemina informações no WhatsApp, no Facebook, as pessoas podem nos seguir no Instagram também. A gente põe muita informação ali. Então tudo que é benéfico, de medicações novas que saem, de tratamentos, de terapias, tudo isso nos ajuda no grupo. Que bacana, que atuação bem relevante aí do grupo e agora também da Associação Regional de Pessoas com Fibromialgia. Olha só, nós vamos para mais um bloco e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Olá, meu nome é Leide Milk, eu sou da Império de Girassóis e eu vim falar uma coisa importante para você. Nesse cenário atual de pandemia, nós somos levados realmente a olhar para a nossa saúde. Nós entendemos e a medicina nos mostra o quanto é importante a questão da imunidade. Eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Temos vários produtos. Dentre eles, quero destacar o óleo de girassol, que é o complexo ômega, rico em vitamina D e E. Esse produto ele é maravilhoso para melhorar a nossa imunidade, melhora o funcionamento do nosso cérebro, proteção cardiovascular, toda a parte de elasticidade da pele. Ele é perfeito. A apresentação em gotas. Todos os nossos produtos não têm interação medicamentosa, são produtos naturais de origem vegetal. Tá bom? Então fica aí a dica para você agora estar cuidando da sua saúde a cada dia melhor. GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Produtor, o outono começou e chegou a hora de iniciar o plantio das pastagens para manter o volume do leite produzido e baratear o custo na alimentação dos animais. A aveia branca proporciona uma boa digestão, possui alto teor de fibra e proteína, podendo substituir boa parte do milho. A aveia preta promove uma boa cobertura do solo, ideal para se utilizar como cobertura verde, favorecendo o desenvolvimento da próxima cultura. O azevém pode ser utilizado para cobertura do solo, pastagem e feno. Essas e outras sementes você encontra na Campo e Lavoura.
O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando sobre a atuação tanto do grupo quanto da recém-criada Associação Regional de Pessoas com Fibromialgia, uma entidade aí que reúne os portadores da doença, não só de Francisco Beltrão, mas de outros municípios aqui perto também. A Vanessa Sense é a nossa convidada neste bloco, ela é a tesoureira da associação. Também sofre com a doença, né, Vanessa? E eu queria que você detalhasse um pouco agora como que está o processo de formalização, né? Porque tem toda a parte burocrática também da associação e como que você acredita que vai ser o tom de atuação da entidade para que ela vem para contribuir, né? Não só com os fibromialgicos, mas também para ser um exemplo para a sociedade, né? Sim. Nós estamos agora na fase de implantação da sede. Nós conseguimos já um espaço no Parque de Exposições via Prefeitura, muito importante. Nós agora estamos trabalhando para mobiliar o espaço para que nós possamos ter uma pessoa também dentro desse espaço para atender as novas demandas dos próximos participantes da associação. Nós gostaríamos que não aumentasse o número, mas nós sabemos que essa é uma doença que não escolhe idade, nem classe, nem enfim. Então nós estamos trabalhando agora para formalizar essa associação física, porque nós já fizemos a parte de cartório, nós estamos no trâmite final ali para a criação do CNPJ da associação e na sequência estaremos buscando nas esferas municipais, estaduais e federais apoios financeiros, porque nós queremos sim ter esse laboratório da dor, que é muito importante para nós, contar com profissionais onde a gente possa disponibilizar então para os nossos associados um espaço físico de qualidade para que ele possa, não tendo condições de pagar hoje uma terapia, pagar uma fisioterapia, algo nesse sentido, que a gente tem então condições de atender a população nesse segmento. Claro que é um trabalho longo de formiguinha, não teremos como atender 500 pessoas de início, mas que a gente consiga colocar isso em execução já é um ponto importante. Então hoje nós estamos trabalhando ali com a Câmara de Vereadores para ter esses equipamentos, porque a gente sabe que tudo é custo e a associação não tem nada hoje em caixa. As ações que a gente faz ali são as nossas camisetas, algumas vendas de alguns utensílios, vamos dizer assim, mas é só para custear cartório, custear despesas básicas. O nosso intuito não é lucro, a associação não visa lucro de forma alguma, nós visamos a qualidade e o bem-estar dos nossos associados. Eu acho que a ideia é mais ou menos, como você falou que a doença não escolhe raça, classe social, idade, é uma doença democrática, dá para se dizer, e eu acho que tem que se democratizar também o tratamento, né? O acesso às formas adequadas de você amenizar os efeitos da doença. Vanessa, eu queria que você comentasse um pouco sobre os sintomas. Eu acho que tem muita gente que nos assiste aqui que também tem dúvidas, né? Como que, por exemplo, a pessoa pode acender assim um sinal de alerta? Isso pode ser fibromialgia e aonde que procura, né, um especialista? Qual que é o canal? Olha, a doença ela traz sintomas diferentes para pessoas diferentes, mas o principal delas são dores musculares, né? As dores musculares, dores de articulação. Eu, em particular, tenho muito inchaço nas mãos, incha muito, eu tenho muitas dores de braços, de pernas, de quadril, muita dor de cabeça também, mas nós temos diferentes sintomas para diferentes pessoas, mas principalmente aquela dor incessante que não passa, que às vezes você toma um analgésico e ela está persistente no corpo, e é uma dor que parece que vai do último fio de cabelo até a ponta dos pés, não tem 1 milímetro às vezes que não dói no corpo, então muitas vezes ela se torna incapacitante, você não consegue nem sair da cama, você sente aquela dor estridente, toma uma dipirona, um exemplo, a dor não passa, você toma algo mais forte, ela não passa. Às vezes as pessoas, tô com alguma inflamação, tomo um anti-inflamatório e não passa. Então ela é uma dor insistente, permitente, que passa de um dia para o outro, às vezes 3, 4, 5 dias, e você ainda permanece com aquela dor. E aí ela vai causando uma certa rigidez no corpo também, você vai vendo que a tua mobilidade vai ficando prejudicada. Então,
E a identificação e o diagnóstico é possível pelo SUS, seguindo todo o caminho, óbvio, né? Dá a entrada lá na unidade de saúde do bairro, depois vai para o especialista. Depois vai para o especialista. Começa pelo posto de saúde do bairro e aí ele faz um diagnóstico inicial e depois ele encaminha para o reumatologista. Porque ele identificando lá, geralmente o médico vai pedir exames laboratoriais, né? Geralmente já vai fazer ali até um reumatológico para ver se não é alguma inflamação, alguma artrite reumatoide, alguma coisa nesse sentido. Não identificando, talvez ele peça um exame de imagem. Não vai aparecer, opa, se não é nenhum e nem outro, então provavelmente você tem aí a fibromialgia, que é uma dor invisível, silenciosa, mas que prejudica muito a população. Bacana, olha só, nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. Eu queria deixar um espaço aberto para as tuas considerações finais e eu acho que principalmente, né, quem é portador aí da doença, que ainda não conhece o trabalho da associação, do grupo, como que pode encontrar vocês? Sim, nós deixamos aqui então o convite para as pessoas nos conhecerem. Nós temos o nosso Instagram, que é a Associação, né, dos Fibromialgicos. Podem entrar também no Vanessa Rebeca _ no meu Instagram ou da Marise Nascimento. Nós temos lá todas as divulgações, nós temos o nosso grupo também, onde as pessoas podem estar nos procurando para acesso via WhatsApp e lá receber todas as informações. A prefeitura também tem lá os folders, tem as informações e nós estaremos no dia 12 de maio fazendo essa divulgação. Então nós convidamos toda a população para que esteja no dia 12 de maio, juntamente conosco, na Praça Central, onde nós faremos uma divulgação em massa. Então venham buscar informações, se atentem para os familiares de vocês, aquela pessoa que reclama muito, que tem dor, não sei o quê. Meu Deus, a pessoa está sempre com dor? Sim, talvez ela tenha uma doença que aos olhos médicos ela é invisível, que aos olhos humanos ela não existe, mas sim, ela existe, ela é real. Então tenham paciência, tenham amor, tenham acolhimento por todas essas pessoas que dizem que sentem dores extremas e que muitas vezes sentem incapacitadas de acordar de manhã, dar o primeiro passo, seguir, ir trabalhar e fazer todas as atividades. Então estejam conosco nessa luta, porque ela é uma luta grande, ela é uma luta importante, onde nós precisamos ter qualidade de vida. Essa é a minha mensagem que eu deixo aqui para as pessoas terem acolhimento, carinho e amor pelos portadores de fibromialgia. Tá aí o recado da Vanessa Sense, ela que é a tesoureira da Associação Regional das Pessoas com Fibromialgia. Agradeço demais a tua participação, da Marise, que também esteve conosco aqui no primeiro bloco, que preside a entidade. Eu quero lembrar também que dia 12 de maio é uma data em alusão à fibromialgia, né? Não é uma data para se comemorar a fibromialgia, mas para se difundir informações corretas, tratamentos, enfim, e também para unir as pessoas que portam a doença. Olha só, o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que nós estamos todo sábado, 12h30 e também na quinta noite no ar pela TV Beltrão. Um forte abraço e até a semana que vem. Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, o programa que busca mostrar e também valorizar aqueles personagens e pioneiros que contribuíram com o desenvolvimento da Francisco Beltrão que nós conhecemos hoje. E nesta semana, a entrevista é com o Nelson e a Maria Kalinski, eles que estão juntos já há 64 anos. Uma boa parte dessa história foi construída aqui em Francisco Beltrão, município onde o seu Nelson trabalhou durante muitos anos como mecânico. E mesmo aos 85 anos de idade, ele ainda produz o próprio vinho. Vamos conferir essa história no programa de hoje. Acompanhe.
viemos embora para Pato Branco. Morei 4 anos e meio lá, daí vim de lá e fui morar em Nova Prata do Iguaçu. Morei 6 anos lá, daí vim embora para Francisco Beltrão. Dia 15 de junho de 1970, descarreguei a mudança aqui onde eu moro até hoje. Comprei uma picape e mascateava, daí não deu certo. Aí trabalhei de pedreiro, daí depois eu era muito amigo do Jorge Biro dos Santos, que era o chefe da oficina da Sul do Alto, ele me convidou para ir trabalhar na Sul do Alto, eu fui. Trabalhei 14 anos lá com eles e depois abri uma oficina. Antes disso eu trabalhei na Bevel, 3, 4 anos, depois aí eu montei uma oficina para mim. E fiquei quase 20 anos fiquei com a oficina. Na época, segundo eu falei com o seu Nestor Safira, ele tinha um Opala e a placa era 1.200. Daí eu perguntei para ele, por que 1.200? Não, naquele tempo o Gabardo usava cobrar uma taxa e dava para pai, para as instituições, assim, né? E aí o Safira comprou, era 1.200 carros que tinha em Beltrão, na época, segundo ele contou, né? Então, diferenciou bastante para até hoje, né? Hoje anda perto dos 80 mil caras o Carrefour. Aí foi difícil. A vida não era fácil, não. Nós sofremos muito para ter o que nós temos hoje. Era tudo muito difícil mesmo. Era. Nossa, nem tem explicação. Volta e meia eu falo com meus filhos, que a gente passou, né? Muito trabalho na vida. 6 filhos, né? Isso. E 8 netos. 3 netas e 5 netos. 2 nasceu em Pato Branco, 2 em Nova Prata e 2 em Francisco Beltrão. Daí eu falei, não me mudo mais. Senão, chega, né? E neto, já tenho um neto com 37 anos, que é o Sandro, filho da Marília. Mora lá no litoral. Aí o Davi, o mais velho é Sandro, depois a filha do falecido Farinha, que é a Isadora, daí o Arthur, o Davi, daí o Cainã, daí o Vinícius, daí a Malu e a Amanda, que é a mais nova, né? São 3 netos e 5 netos. E o churrasco e o chimarrão? Sempre? Graças a Deus, sempre tive, não. Esse nunca me faltou. A gente passou trabalho, mas sempre teve fatura, graças a Deus. Nunca. Quem trabalha não passa fome. Isso o senhor pode ter certeza, né? Que a vida, o trabalho, acho que dignifica o homem. Eu comecei a trabalhar no pesado com 13 anos e não me arrependo nada do que eu fiz. Trabalhava, levantava 4 da manhã, fazer fogo no lambique para fazer cachaça e às vezes parava de trabalhar às 10 da noite. E nunca achei nada difícil, né? Hoje já está bem diferente, né? E aqui em Beltrão, graças a Deus, eu tenho uma amizade assim, que às vezes o cara me cumprimenta, eu fico pensando, daí como eu vejo que é conhecido, eu pergunto quem é. Então a gente... E sempre gostei de Beltrão, porque quando eu vim morar em Beltrão, os caras mais ricos que tinha aqui eram o seu Ângelo Camilote, o seu Fausto Mazuco, o Geraldo Fausto, todo esse pessoal, às vezes esqueci o nome de dizer de alguém, mas tudo gente rica, mas humilde. E eu trabalhava na oficina Sul do Alto, eles, em vez de conversar com o Arceu, vinham conversar com os mecânicos lá e tal. Então, o pessoal, é uma cidade que cativa, quem vem morar aqui não sai mais. Porque é um povo... Inclusive, esses dias eu escutei um negócio que a única cidade no Brasil que ganhou o cartão azul da Caixa Econômica sobre um trabalho que eles fizeram, né? Então eu me orgulho muito da cidade, considero minha terra natal, porque estou aqui já há 53 anos, né?
Francisco Beltrão está no clima da campanha do agasalho. Separe agasalhos, cobertores e calçados. Arrecadação dias 12 e 13 de maio no Calçadão e na Cidade Norte, em frente ao Poupa Tempo. Ônibus vão circular pela cidade para receber o seu donativo. Campanha do agasalho, doe amor, transforme vidas. Realização, Prefeitura de Francisco Beltrão e entidades parceiras. A nossa gente aquecida é a campanha do agasalho em Francisco Beltrão. Comecei a oficina em 1986, mas trabalhava no Sul do Alto, daí o Henrique Zamadei trabalhava lá também, e daí tinha uma oficina ali do Rubens e do Balduino, que é ali onde hoje é a farmácia São João ali, e aí a gente construiu, antes de construir a gente comprou essa oficina, daí eu não tinha dinheiro. Eu tinha um Chevette, dei o Chevette de entrada, por 5 mil na época, e pedi um dinheiro para um sobrinho meu que morava lá no Mato Grosso. Daí pedi num domingo, no segundo de manhã estava o dinheiro aí, daí compramos uma oficina. E o Zé Madei entrou só com a... Mas como nós éramos muito amigos na época, eu cedi a metade da 50% para ele ir pagando conforme ele tirava, né? Mas quem comprou a oficina fui eu, né? Aí depois ele acabou me surarpeando aí e não quis mais, entrou no sindicato das oficinas e daí que me tiraram fora. Daí eu saí, desmanchamos a sociedade e eu construí um barracão aqui onde eu moro e aí trouxe a oficina para cá. E aí a clientela, graças a Deus, que eram minha lá, veio tudo para cá. O falecido Nelson Meiro, que tinha o Marecão, o Safira, os médicos, o Dr. Mário, um monte de assim, de veredas, não vou me lembrar todos os nomes, mas todo mundo veio para cá, comigo aqui. Então daí eu fui muito bem com a oficina, fui bem mesmo, fui bem. Daí só que depois no final, nos anos 99, 2000, 2001, 2002, aí, era muito fiado, naquele tempo não tinha cartão, e aí eu vi que ia quebrar, eu perdi muito dinheiro. Daí eu, antes de quebrar, eu vou fechar a oficina. Daí fechei a oficina, paguei, não fiquei devendo nada para ninguém, né? E aí até saí de vendedor, eu saí de vendedor, vendi primeiro vinho, vendia vinho, depois de vinho eu peguei, saí com o falecido Arlindo Manfredo, vender colchão com ele. Aí vendemos bastante, aí depois eu saí por conta. E eu acho que vendedor é um dom que hoje tem pouco vendedor que sai, na época tinha bastante, né? Onde queria, tinha um vendedor que chegava, ou vender peça aqui, coisa, né? Mas o vender é um dom muito especial, muito bom. Gostei muito de participar dessas 3 coisas que eu fiz, né? E quando eu vim para cá, que eu vim morar em Beltrão mesmo, a gente não tinha muita amizade, né? Porque não conhecia ninguém, né? Então, aqui em Beltrão, primeiros que eu fiz amizade, assim, de gente estranha, foi o falecido Jardomiro dos Santos, que é marido da comadre Narcisa ali. E daí fui fazendo amizade, e hoje, graças a Deus, eu tenho um currículo de amizade que não tenho inveja de ninguém. Graças a Deus, tenho uma amizade muito grande, né? E politicamente também, quando eu vim morar aqui, o prefeito era o Dr. Denis Schwartz, né? Eu peguei 2 anos ainda dele. Daí depois o Cantelmo foi candidato e o vice era o Dr. Mário, né? Ganharam a eleição. E aí, como antigamente a gente traz no sangue coisa, eu era sempre meio do lado do MDB da época, né, por exemplo. Mas quando surgiu a candidatura do seu João Arruda, o falecido Aurélio Negre, eu trabalhava na oficina lá na Sul do Alto, ele chegou, Nelson, vou falar com você, o seu João Arruda aí, o gerente do banco, vai ser candidato a prefeito, você vota para ele, coisa. Mas fiquei meio assim, né? Porque tem aquele vínculo no sangue dos troncos, né? Que getulista, depois brisolista e fica.
Mas daí, como o seu Aurélio era muito meu amigo, não, vou sair junto. Aí nós saímos junto com ele, fazer com o seu João Arruda, domingo, que tinha campanha. Uma vez nós fomos para Barra Bonita, Ponta Nova do Cortegipe, vimos no quilômetro 20, ali, Pio 10, e na linha gaúcha. Então, as quantas vezes saímos. E daí, fiquei o seu João Arruda, eu acho, que foi um prefeito muito bom. Um defeito que ele teve, ser bom demais, eu falei para ele. Ele é um homem muito bom, e aí muita gente se aproveitou da bondade dele e fez coisa que não devia, né? Mas o seu João Arruda, eu tiro o chapéu para ele, como pessoa, como homem, como administrador. Então é um homem muito legal. Mas na nossa vida, se fosse para fazer tudo de novo, eu fazeria tudo de novo, né? Francisco Beltrão está no clima da campanha do agasalho. Separe agasalhos, cobertores e calçados. Arrecadação dias 12 e 13 de maio no Calçadão e na Cidade Norte, em frente ao Poupa Tempo. Ônibus vão circular pela cidade para receber o seu donativo. Campanha do agasalho, doe amor, transforme vidas. Realização, Prefeitura de Francisco Beltrão e entidades parceiras. A nossa gente aquecida é a campanha do agasalho em Francisco Beltrão. Quando eu vim aqui, vim morar em Beltrão aí, daí a primeira vez que eu fui no CTG, o falecido Zé Mendes veio fazer um show no CTG, e depois tinha baile, né? E daí, naquele dia, um dia antes, a minha cunhada tinha vindo de São Paulo, e daí a minha patroa não podia ir. Daí meu compadre, o Vitorino, ia, daí eu fui junto. E aí eu não tinha lenço, ele não podia entrar sem lenço. Aí a minha cunhada me emprestou o lenço que ela usava na cabeça, eu amarrei e fui no CTG. Chegamos lá, desembarquemos do caminhão, porque desembarcou de cima da caçamba o Zé. Meu piá tinha 10 anos, pulou de cima da caçamba e entrou com nós no CTG. Mas foi um show foi um dos últimos shows que o Zé Mendes fez aqui na região. Foi um show muito bonito, né? Lamentavelmente você perdeu a vida muito novo, com 28 anos, né? E daí, lá no Rio Grande também eu sempre gostava das músicas gaúchas e tudo, a gente nasceu lá. E aí eu comecei a participar do CTG ali. Na época o patrão do CTG era, se não me engano, era o falecido Pedro Marcão. E depois daí veio o seu Miquanski, que foi patrão também, e foi no final que um monte de gente que foi patrão aí. Mas eu sempre participei, né? A chamada de capital, que uma vez o CTG estava bem mal, fizeram chamada de capital. Valdomiro Azulino era o patrão. Mas sempre participei, graças a Deus, sempre participei. Daí parei depois que meu filho ficou meio doente, daí não fui participar muito mais. E daí você enferruja, né? Mas sempre participei da sociedade, da igreja também. Quando eu cheguei aqui, não tinha a igreja da Vila Nova, tinha de madeira. Daí a gente ajudou a construir a igreja que tem lá. Daí depois, o padre Rogério, que era vigário, aí ele deu um lote, lá veio o dinheiro da Bélgica, ele comprou um terreno ali, onde tem a igreja de La Salle hoje. E daí começaram a construir, o Ivo Santos começou a construir, foi. Aí vinha o dinheiro da Alemanha, né? Que vinha, se não me engano, $1.800 por mês. E daí aquele dinheiro começou a sumir e coisa, e aí a igreja ficou parada. Daí o Ivo Santos saiu, virou de religião, e aí ficou parado. Aí um dia fizeram uma reunião lá e se combinaram, e era o padre Afonso, o vigário. E eu fui na reunião lá, o Dirceu veio me convidar, fui. Aí fizeram uma votação lá e votaram os candidatos lá. Então, deu 98 votos, 2 votos contra a minha pessoa, que foi eu e a minha mulher, que não votamos em mim, né?
E o resto foi tudo votar em mim. Daí o padre Afonso falou, olha Nelson, agora tu tem que ser presidente. Eu digo, não é bem assim. Mas todo mundo votou em você? Eu digo, sim, mas não quer dizer que eu vou assumir. Aí eu digo, então, senhor, eu posso assumir umas condições, né? Aí, onde é que você quer que eu fazer? Eu digo, lá na Canônico, ali em casa, o senhor vem ali tomar um chimarrão, e ele veio aqui em casa. Daí eu botei as cartas na mesa, olha padre, o negócio é o seguinte, eu pego e levanto a igreja, o resto que falta, tinha feito só a parte de baixo, mas o senhor não vai levar dízimo, 35% de nada, não vai dinheiro nenhum da igreja, tudo que sair é para a construção da igreja. Tudo bem, Nelson, pode, então está certo. Daí depois não precisou mais, que daí eu fazia 3 festas por ano, né? E o pessoal ajudava, e afinal que construir a igreja era para mim deixar só ela construir, reboquei por dentro, deixei coberta com luz e tudo. Inclusive a cobertura, quem deu foi o falecido Nelson Meura, deu a cobertura. Aí eu ia saindo da igreja um dia, eu falei o nome dele na igreja, olha, o deputado Meura deu a cobertura. Aí tinha umas pessoas que não eram do lado dele, chegaram na porta e disseram assim, como é que você está fazendo campanha por Nelson? Não estou fazendo campanha. Se vocês derem dinheiro também, se vocês têm dinheiro, eu vou lá e falo. Mas se esperar por vocês, eu não vou construir igreja nenhuma, né? Então é assim, a minha vida aqui em Beltrão hoje eu sinto bastante a alegria de morar aqui e conviver aqui nesse lugar. E saio daqui só para morar da eterna, né? Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca mostrar e valorizar histórias, personagens, pioneiros, gente que ajudou a construir a Francisco Beltrão de hoje. E se você também tem alguma sugestão de entrevistado, pode entrar em contato conosco. Toda semana nós trouxemos aqui um personagem novo e uma nova história. Um forte abraço e até a semana que vem. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, tudo bem? André Luiz Veículos, cheguei agora, é um show, né? 15 anos no mercado, uma loja legal em Francisco Beltrão, é uma história muito linda, um dia eu vou passar um testemunho para vocês aqui na TV Beltrão. Mas neste momento, eu quero falar, você tem tudo. Opa, tu vai pensar aí do lado, você tem um Deus que te ama. Pai, Filho e Espírito Santo, que estão por você. Você tem uma vida. Daí você começa a pensar, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão sem vida. Você tem um lugar. Esse Brasil é abençoado. Olha o que está acontecendo no mundo. Mas tem algo que eu não gosto, política, acontecimentos. Amigo, é outra história. É o bem que vai vencer o mal, que o mal está se mexendo. E você não precisa aceitar o mal. Você aceita o bem. Mas você tem a tua livre escolha. Você sabe, ou você aceita o bem, ou você vive do mal. É a tua escolha. Mas aqui eu quero dizer para quem quer o bem. Para quem quer olhar mais. Quando você acorda de manhã, você acorda numa cama boa? Você tem um café? Tem um pão para comer? Então olha, quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Você tem uma esposa? Quantas pessoas queriam ter uma esposa? Você tem um marido? Quantas pessoas queriam ter um marido? Aí que eu estou te falando, os detalhes de que se não está bom, é vocês que têm que ajustar. Mas você quer
que agradecer pelo que tem. Você tem uma saúde boa? Glória a Deus pela tua vida também. Você tem um carro, tem uma moto. Você tem filhos, tem pessoas querendo ter filhos que não conseguem ter filhos. Você é abençoado. Cada um tem que olhar para o que tem. Eu comecei a olhar mais para o que eu tenho. Ah, André, mas você tem uma empresa, você tem tua casa. Você conhece a minha história? É uma história de Deus. Deus me abençoou, sim. Ele quer te abençoar também. Mas desde o começo que eu comecei minha vida, eu olhei para tudo. Eu fui dando glória a Deus, gratidão todo momento. E hoje, eu dou glória a Deus por quem sou. Batizado no Espírito Santo, no caminho do Senhor Jesus. É isso. A minha vida mudou. Você fala que você vive do que, André? Eu vivo de paz, alegria, união, amor, fé, trabalho, depois. Porque se eu cuidar de mim, eu cuidarei muito mais coisas. Jesus te ama e está te esperando. Olhe mais pelo que você tem, ame o que você tem. Olhe mais. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072. Tudo bem, pessoal? Eu sou Williams Costa. Quero trazer uma reflexão hoje para você sobre a tua vida. O que vem dando certo na tua vida? Na vida pessoal, profissional, financeira e espiritual. Ah, professor Williams, a minha vida não está legal. Faz o seguinte, pensa um pouquinho sobre aquilo que você plantou lá atrás. Um dia atrás, uma semana, um mês, ou alguns anos atrás. Você hoje está colhendo exatamente o que plantou. Como que você pode melhorar a tua vida para o futuro? Você prestando atenção mais naquilo que realmente deseja que aconteça. As notícias ruins, o mundo está um pouco doentio, os valores estão invertidos, aqui fora está um pouco estranho. Mas aqui dentro do teu coração, precisa estar bem, em harmonia e em paz. O autoconhecimento, o despertar da consciência, traz ferramentas preciosas para você melhorar a tua vida pessoal, profissional, financeira e espiritual. Seja um pouco mais curioso sobre aquilo que Deus nos permitiu, através do seu Filho, com o perdão e o amor, o sacrifício de Jesus Cristo, do qual tomara que não seja em vão. Porque se a gente veio para esse mundo só para pagar contas e estar estressado, eu acho que não vale a pena. Nós temos algo maior para realizar. Entre isso, realizar sonhos, ser feliz, servir ao próximo e despertar a consciência. Reflita sobre isso e seja feliz.